companheiros, companheiras, camaradas, falar sobre o referencial histórico das lutas do povo brasileiro no mês de abril, inclusive no enfrentamento a uma ditadura brutal que durou mais de 21 anos e que para alguns falam hoje, né, as forças reacionárias, né, de que é o mês a celebração da Revolução Brasileira. Na verdade, o que nós tivemos no Brasil em 64 foi um grande golpe capitaneado pelos militares, que historicamente em nosso país tem essa tendência a golpear as possibilidades de desenvolvimento da nação brasileira, que historicamente tem que ser aliado às forças externas e limitado a participação e o desenvolvimento do povo brasileiro na construção de um projeto de nação democrático e soberano. Mas ao mesmo tempo também lembrar que embora não temos nada a celebrar neste mês de abril, nesse contexto tão difícil que vivemos hoje também no nosso país, mas ao mesmo tempo é um momento de rememorar os exemplos dos lutadores que nos antecederam e que deixaram seu legado de resistência, que nos permitiram a origem de diversas organizações e conquistas que tivemos para o povo brasileiro e para a classe trabalhadora. Conquistas essas que agora estão sendo mais uma vez ameaçadas por essa postura de golpear a nação, de entreguismo do nosso patrimônio, da nossa riqueza, por essa tendência das forças militares transformar o Brasil em um país subordinado aos interesses de forças externas. Então, queríamos marcar isso como um fato histórico de que é preciso retomar o nosso sentido da luta e do exemplo que deixaram inúmeros lutadores do nosso povo brasileiro, na nossa resistência, que nos permitiu e que nos permite ainda hoje defender o avanço e a construção de uma nação democrática e soberana. Mas ao mesmo tempo lembrando desses tempos difíceis em que mais uma vez se alvoram essas forças reacionárias e diante da crise o Estado e as elites brasileiras sempre se instrumentalizam das Forças Armadas, que tem esse viés, né, de servidão às elites e às burguesias externas para golpear o povo, para ampliar a exploração, para ampliar o entreguismo das nossas riquezas para o capital externo. Queria lembrar também que neste mês de abril, para os camponeses brasileiros e os camponeses do mundo inteiro, é uma data emblemática, porque também é um mês que caracteriza a grande repressão desde a 64, porque é importante colocar e retomar e relembrar que a questão agrária ela estava no centro do debate de um projeto de nação quando os militares deram o golpe em 64. É importante relembrar que no mês de abril de 1996, em luta pela reforma agrária, que é travada até hoje em nosso país, 19 sem terra foram brutalmente assassinados pelo Estado brasileiro, o que fez caracterizar o dia 17 de abril como o Dia Internacional dos Campesinos. Então, neste sentido, para nós, não podemos esquecer o marco de
de abril, mas relembrando como um marco da nossa resistência e do nosso compromisso do povo brasileiro em lutar por um projeto democrático, por um projeto de nação soberana, e ao mesmo tempo repudiar e exigir punição, né, a todas as atrocidades e violências que foram cometidos contra os trabalhadores, contra os estudantes, contra os camponeses, contra os indígenas. Violência essa até hoje impune, né? E queríamos lembrar aqui os milhares de vítimas, né, que entre os povos indígenas, camponeses, religiosos, trabalhadores, estudantes e desaparecidos políticos. Então, como que nós podemos hoje estar aqui falando sobre o mês de abril, mas numa perspectiva de dizer não à ditadura militar, ditadura no Brasil nunca mais, e viva a resistência do povo brasileiro, e viva a luta por uma nação soberana e democrática. Contra esse capitalismo, vamos firme e decidido, não deixe pra outra hora. É a classe organizada, passo a passo na estrada, construindo nossa história. Vamos entrar naquela terra, não vamos sair. Nosso lema é ocupar, resistir e produzir. Vamos entrar naquela terra, não vamos sair. Nosso lema é ocupar, resistir e produzir. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.